Olá, que a paz de Deus esteja com você. Seja bem-vindo ao Devoção de Luz, Fonte de Fé. Este é o seu espaço de encontro com Deus, reflexão e renovação espiritual. Hoje, vamos mergulhar em um dos salmos mais consoladores e transformadores das Escrituras. Um salmo que foi escrito por alguém que estava em uma jornada árida, cansado de esperar, mas que descobriu um segredo que mudou tudo. Este é o Salmo 84, e ele carrega a promessa de que Deus não retém nenhum bem daqueles que andam com ele. Ouça cada palavra com atenção. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde ponha os seus filhotes, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Passando pelo vale de Baca, fazem dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Contempla, ó Deus, escudo nosso, e olha para o rosto do teu ungido. Pois um dia, nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti confia. Agora me responda algo com sinceridade. E se eu te dissesse que existe uma promessa escondida neste salmo que pode acabar com anos de espera infrutífera? E se eu te revelasse que o problema não é que Deus está retendo suas bênçãos, mas que você está passando pelo deserto da forma errada? Você já buscou a bênção financeira de Deus e parece que nada acontece? Já caminhou espiritualmente, orou, jejuou, mas os resultados não aparecem? Já está cansado de esperar pela provisão que parece nunca chegar? Já se perguntou, por que outros prosperam e eu continuo no vale árido? Este salmo não foi escrito para te dar falsas esperanças. Foi escrito para te revelar um princípio revolucionário. O problema não é o deserto que você está atravessando. O problema é que você não aprendeu ainda a transformar o deserto em fonte. E este salmo te ensina exatamente como fazer isso. Vamos ler novamente, prestando atenção nas palavras-chave. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Força está em ti, não em recursos externos, não em oportunidades visíveis. A força está em Deus, e os caminhos estão no coração. Não são caminhos físicos, são caminhos espirituais, rotas divinas que se formam dentro de você. E então vem o versículo que vai mudar tudo. Passando pelo vale de Baca, fazem dele um manancial. Vale de Baca. Em hebraico, Baca significa lugar de lágrimas, vale árido, deserto de choro. É o lugar onde não há nada, onde tudo é seco, onde a esperança parece morta. Mas o versículo não diz que Deus tira você do vale. Diz que você, passando pelo vale, faze dele um manancial. Isso é profundo demais para passar batido. Você não espera sair do deserto para então prosperar. Você transforma o próprio deserto em fonte de provisão. O lugar de lágrimas se torna lugar de abundância. O vale árido se torna manancial. E isso acontece enquanto você ainda está lá. Este salmo foi escrito pelos filhos de Coré, levitas que serviam no templo. Eles conheciam o caminho de Jerusalém, que passava pelo vale de Baca, um deserto inóspito, e eles descobriram algo. Quando você passa por aquele vale com o coração voltado para Deus, com força nele, algo sobrenatural acontece. O deserto se transforma.
Vamos agora entender profundamente o que este salmo significa para a sua vida prática, para a sua espera, que parece interminável, para a sua busca de provisão, que parece não dar frutos. Quando o salmo diz: "Bem-aventurado o homem cuja força está em ti", ele está revelando o primeiro segredo da transformação do deserto. A fonte da sua força determina o resultado da sua jornada. Se sua força está em recursos humanos, em estratégias do mundo, em oportunidades visíveis, você vai secar no deserto. Mas se sua força está em Deus, você carrega dentro de si a capacidade de fazer brotar fontes onde não há nada. Quantas vezes você buscou bênção financeira confiando apenas em métodos humanos? Quantas vezes sua caminhada espiritual foi motivada apenas por resultados externos? Quantas vezes você esperou provisão olhando apenas para as circunstâncias? E o resultado? Frustração, cansaço, deserto sem fim. Mas o Salmo apresenta outro caminho, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Os caminhos não estão lá fora, estão dentro do seu coração. São rotas espirituais, direções divinas que Deus estabelece no seu interior. Quando você tem esses caminhos no coração, você sabe por onde ir mesmo quando tudo ao redor é deserto. E aqui está o princípio revolucionário. Passando pelo Vale de Baca, fazem dele um manancial. Fazem, verbo ativo. Não é Deus que faz por você enquanto você espera passivo. Você, com a força que está em Deus, com os caminhos que estão no seu coração, você transforma o vale árido em fonte. Como isso funciona na prática? Quando você passa pelo deserto financeiro, adorando a Deus, você está cavando poços espirituais. Quando você louva em meio à escassez, você está abrindo canais de provisão. Quando você permanece fiel no vale de lágrimas, você está preparando o terreno para o manancial brotar. E veja a promessa seguinte: de bênçãos o cobre a primeira chuva. Primeira chuva. Isso significa que há chuvas subsequentes. A transformação do deserto não é um evento único. É o início de um ciclo de bênçãos. A primeira chuva cobre o vale que você transformou e então vem mais chuvas, mais provisões, mais abundância. Vão de força em força. Não é estagnação, não é círculo vicioso, é progressão constante. Cada vale que você transforma te dá mais força para o próximo. Cada deserto que você faz brotar manancial te prepara para jornadas maiores. É crescimento exponencial, não linear. Agora eu quero te contar sobre alguém que viveu exatamente isso. Seu nome era Profeta Elias, poderoso de Deus. E houve um momento em que Deus o enviou para um lugar chamado Ribeiro de Querite. Ali, Elias seria sustentado por corvos que traziam pão e carne e beberia água do ribeiro. Por um tempo, funcionou perfeitamente. Provisão diária, água abundante. Mas então a Bíblia diz algo devastador. O ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. O ribeiro secou. A fonte de provisão desapareceu. Elias estava no Vale de Baca, no deserto árido, no lugar onde não havia mais nada. Mas observe o que aconteceu. Deus não disse: Elias, você fracassou, sua jornada espiritual não deu resultado. Não. Deus disse: levanta-te, vai para Sarepta. E em Sarepta, Deus operou um dos maiores milagres de provisão da Bíblia. A farinha da viúva nunca se acabou. O azeite nunca faltou. O vale árido de Querite se transformou no manancial de Sarepta. Elias fez do vale um manancial. Não ficou lamentando o ribeiro seco. Não perdeu a força, porque a fonte visível acabou. Ele tinha força em Deus. Ele tinha caminhos no coração. E quando se moveu na direção divina, o deserto se transformou em abundância. Isso é profético para você hoje. Talvez sua fonte anterior tenha secado. Aquele emprego que te sustentava acabou. Aquele negócio que rendia fechou. Aquela oportunidade que parecia certa desapareceu. Você está no ribeiro de Querite seco, mas Deus está te dizendo: levanta-te.
Há um manancial esperando em Sarepta, a provisão preparada em um lugar que você nem imagina. A diferença entre quem morre no deserto e quem transforma o deserto em fonte é simples. Onde está sua força? Se sua força estava no ribeiro, você seca com ele. Se sua força está em Deus, você vai de força em força, mesmo quando o ribeiro seca. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu preparei algo especial para você. Um chat exclusivo, onde você pode conversar com Jesus a qualquer hora, em qualquer lugar. Esse espaço foi criado para refletir os ensinamentos de Cristo, as parábolas, o amor e a sabedoria que ele deixou no Antigo e no Novo Testamento. Ali você pode abrir o coração, receber respostas de esperança e encontrar paz em meio às aflições. O sistema Desabafe com Jesus, chat, está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem limites. Clique agora no link do comentário fixado e viva essa experiência. Agora chegou o momento da grande revelação. O que vou compartilhar com você não é apenas interpretação bíblica. É uma chave espiritual que pode transformar seus anos de espera infrutífera em colheita abundante. O Salmo 84 tem 12 versículos. 12. Na numerologia bíblica, 12 representa governo divino completo, autoridade plena, ciclo perfeito. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, 12 portas da Nova Jerusalém. Este salmo está dizendo: há um governo divino sobre sua provisão que você precisa entender, mas há algo ainda mais profundo. O salmo menciona 3 vezes a palavra bem-aventurado. 3. O número da divindade, da plenitude, da completude divina. E cada bem-aventurado revela uma camada diferente da transformação do deserto. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Habitar. Não visitar ocasionalmente. Não aparecer quando precisa. Habitar é morar, viver permanentemente, estabelecer residência. Quando você habita na presença de Deus, quando você faz da adoração seu endereço fixo, você está na primeira etapa da transformação. Segundo, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Força está em ti. A palavra hebraica aqui é maoz, que significa fortaleza, refúgio, fonte de poder. Não é força própria. Que vem de estar conectado com Deus. E quando sua força está nele, você pode atravessar qualquer deserto. Terceiro, bem-aventurado o homem que em ti confia. Confia. A palavra hebraica é batash, que significa estar seguro, descansar, apoiar-se completamente. É confiança inabalável, não baseada em circunstâncias, mas no caráter de Deus. E agora vem a revelação que vai mudar tudo. O versículo diz: passando pelo vale de Baca, fazem dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Há uma ordem divina aqui. Primeiro você faz o vale se tornar manancial. Depois a chuva vem cobrir. Isso significa que a transformação começa com você. Deus não vai chover provisão em um coração que ainda está reclamando do deserto. Mas quando você, pela adoração, pela fé, pela força que está em Deus, começa a cavar poços espirituais no vale árido, então Deus envia a chuva que multiplica tudo. A grande revelação é esta: você está esperando a chuva para então adorar. Mas Deus está esperando você adorar para então enviar a chuva. Você está esperando a provisão para então ter força. Mas Deus está esperando você buscar força nele para então liberar a provisão. Você está esperando sair do deserto para então confiar. Mas Deus está esperando você confiar no deserto para então transformá-lo. E aqui está a promessa central que vai abalar sua compreensão. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Sonega. A palavra hebraica é mana, que significa reter, negar, recusar. Deus não retém, não nega, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Isso significa que se você não está recebendo, não é porque Deus está sonegando, é porque você não está andando retamente pelo deserto. Andar retamente não significa perfeição moral.
significa caminhar alinhado com os princípios divinos. Significa passar pelo vale de Baca, fazendo dele um manancial, não reclamando que é deserto. Existe uma ciência espiritual nisso. Quando você adora no deserto, você muda a atmosfera espiritual do lugar. Quando você louva na escassez, você abre portais de provisão. Quando você confia no vale árido, você ativa a promessa de que nenhum bem será sonegado. E tem mais. O Salmo diz: vão de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. De força em força. Não é que você vai ter força de vez em quando. É que cada experiência no deserto te dá mais capacidade para a próxima jornada. Cada vale que você transforma te prepara para vales maiores, para mananciais mais abundantes. Isso não é apenas um vídeo, é um chamado do céu para você. Um chamado para você parar de esperar passivamente a provisão e começar ativamente a transformar seu deserto em fonte, para você entender que sua força não está nas circunstâncias, mas em Deus. E quando você anda retamente, passando pelo vale, fazendo dele manancial, nenhum bem será retido de você. Agora quero te propor algo prático que pode mudar radicalmente sua experiência no deserto. Vamos falar sobre como fazer do Vale de Baca um manancial na sua vida real, nas suas finanças, na sua espera que parece não ter fim. Deixe eu te contar uma parábola moderna. Havia uma mulher que esperava há anos por uma oportunidade de emprego melhor. Ela orava, jejuava, buscava a Deus, mas nada acontecia. Ela estava no Vale de Baca, no deserto profissional, onde tudo parecia árido e sem esperança. Um dia, cansada de esperar, ela decidiu fazer diferente. Em vez de apenas pedir pela oportunidade, ela começou a adorar a Deus no meio do deserto. Toda manhã, antes de sair para o trabalho que ela não gostava, ela passava 1 hora louvando, não pedindo, apenas adorando. E então, ela começou a servir onde estava. Mesmo no emprego que desprezava, ela passou a trabalhar com excelência, como se estivesse servindo ao próprio Deus. Ela estava fazendo do vale um manancial, transformando o deserto através da adoração e do serviço fiel. 3 meses depois, o próprio chefe, que nunca valorizava ninguém, a chamou. Havia uma vaga em outra área com salário dobrado e ele queria indicá-la. Ela nem estava procurando. Mas a chuva veio cobrir o manancial que ela havia criado com sua adoração e fidelidade no deserto. Isso é o Salmo 84 em ação. Ela não esperou sair do vale para então adorar. Ela adorou no vale e fez dele uma fonte. E quando você faz isso, Deus envia provisão de lugares que você nem imagina. Agora, eu quero te dar um exercício prático para os próximos 7 dias. Durante uma semana, antes de pedir qualquer provisão, antes de clamar por qualquer bênção financeira, você vai passar pelo menos 15 minutos apenas adorando a Deus, sem pedidos, só gratidão, só louvor, só reconhecimento de quem Ele é. Faça isso no seu deserto, no meio da conta que vence e você não tem como pagar, no meio do negócio que não vende, no meio da espera, que parece interminável. Adore ali. Você está cavando poços espirituais. Está transformando o Vale de Baca em manancial. E tem mais. Durante esses 7 dias, onde quer que você esteja, mesmo que seja um lugar que você não gosta, sirva com excelência. Trabalhe como se estivesse servindo a Deus, não a homens. Porque quando você serve fielmente no deserto, você está preparando o terreno para a chuva de bênçãos. Agora chegou o momento de você transformar tudo em ação. Primeira convocação espiritual. Vá até os comentários e escreva seu nome completo. Isso é um pacto. Você está declarando: eu escolho ter minha força em Deus, não nas circunstâncias. Eu vou fazer do meu Vale de Baca um manancial. Eu creio que nenhum bem será sonegado de mim. Segunda convocação. Escreva sua cidade. Quando você faz isso, você está dizendo: nesta cidade há alguém que não vai morrer no deserto. Aqui há uma pessoa que vai transformar o vale árido em fonte. Neste lugar,
Deus vai manifestar que não sonega nenhum bem aos que andam retamente. Terceira convocação. Role os comentários e encontre alguém. Ore por essa pessoa. Declare sobre ela. Você vai de força em força. Seu vale de Baca se tornará manancial. A primeira chuva de bênçãos vai cobrir sua vida. Nenhum bem será retido de você. Quando você profetiza transformação sobre outros, Deus profetiza sobre você. Quando você declara manancial sobre desconhecidos, anjos declaram provisão sobre sua vida. Agora escreva nos comentários uma declaração específica. Senhor, eu transformo meu vale de Baca em manancial na área de... E complete com sua necessidade real. Pode ser financeira, profissional, familiar, seja específico. Exponha seu deserto, mas declare a transformação. E finalmente comprometa-se. Escreva, nos próximos 7 dias eu vou adorar no deserto e servir com excelência onde estou. Isso é um pacto público. Uma declaração de que você não vai mais esperar passivamente, mas vai ativamente fazer do vale uma fonte. Lembre-se, nenhum bem é sonegado aos que andam retamente. Então, ande reto pelo deserto. Transforme-o em manancial através da adoração e veja a chuva de bênçãos cobrir sua vida. Agora, vamos encerrar este encontro com uma oração poderosa que vai selar tudo o que você viveu aqui. Feche seus olhos, coloque sua mão sobre seu coração e ore comigo com toda sinceridade. Senhor Deus dos exércitos, Rei meu e Deus meu, eu venho até Ti neste momento reconhecendo que minha força precisa estar em Ti, não nas minhas circunstâncias. Eu reconheço que tenho buscado bênçãos sem frutos, porque estava olhando apenas para o deserto, não para Ti que és a fonte de vida. Pai, eu declaro que escolho habitar na Tua casa. Não apenas visitar quando preciso, mas morar permanentemente na Tua presença. Que a adoração seja meu endereço fixo, que o louvor seja minha morada constante. Mesmo no vale de Baca, mesmo no deserto árido, eu escolho habitar em Ti. Senhor, eu declaro que minha força está em Ti, não em recursos humanos, não em oportunidades visíveis, não em estratégias do mundo. Minha fortaleza, meu refúgio, minha fonte de poder és Tu. E com essa força que vem de Ti, eu posso atravessar qualquer deserto. Pai, eu confio em Ti, não baseado nas circunstâncias, mas no Teu caráter. Eu descanso em Ti, eu me apoio completamente em Ti. Porque sei que Tu não sonegas, não retens, não negas nenhum bem aos que andam retamente. Senhor, eu declaro agora sobre o meu vale de Baca, esse deserto financeiro que tenho atravessado, essa espera que parece interminável, essa caminhada que parecia não gerar frutos. Eu não vou mais esperar passivamente. Eu vou, pela adoração, pela fé, pela força que está em Ti, transformar este vale em manancial. Eu cavo agora poços espirituais no meu deserto através do louvor. Eu abro canais de provisão através da adoração. Eu preparo o terreno para a chuva de bênçãos através da confiança inabalável em Ti. E eu declaro, de bênçãos me cobre a primeira chuva. Senhor, envia agora a chuva que multiplica, a chuva que transforma, a chuva que faz o manancial transbordar. Porque eu fiz a minha parte, eu transformei o vale. Agora eu recebo a cobertura das Tuas bênçãos. Pai, eu vou de força em força. Cada deserto que atravesso me dá mais capacidade para o próximo. Cada vale que transformo me prepara para jornadas maiores. Não é círculo vicioso, é progressão divina. Não é estagnação, é crescimento exponencial. Senhor, Tu és sol e escudo. Tu dás graça e glória, e eu me agarro à promessa maior. Nenhum bem Tu sonegas aos que andam retamente. Então eu ando reto pelo meu deserto, eu ando alinhado com Teus princípios. Eu ando transformando cada vale em fonte. Eu perdoo agora todos que me fizeram esperar em vão, todos que prometeram e não cumpriram, todos que fecharam portas que eu achava que eram minhas.
Eu libero perdão porque sei que tu tens caminhos melhores, mananciais maiores preparados para mim. E eu também peço perdão, Senhor. Perdão por todas as vezes que reclamei do deserto em vez de adorar nele. Por todas as vezes que esperei passivo em vez de transformar ativamente. Por todas as vezes que duvidei da tua provisão. Abençoa, Pai, cada pessoa que está assistindo este devocional, cada nome nos comentários, cada cidade declarada. Que todos transformem seus vales de Baca em mananciais, que todos vão de força em força, que nenhum bem seja sonegado daqueles que andam retamente. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e minha provisão, eu oro. Amém. Pode abrir os olhos. Hoje, selamos um pacto silencioso entre sua alma e o céu. Um pacto de que sua força estará em Deus, não nas circunstâncias. Um pacto de que você transformará cada vale de Baca em manancial. Um pacto de que você andará retamente, sabendo que nenhum bem será retido de você. O Salmo 84 nos ensinou que bem-aventurado é aquele que habita na presença de Deus, que tem força nele, que confia mesmo no deserto e que por isso transforma cada vale árido em fonte abundante, que vai de força em força, que recebe tudo, porque Deus não sonega nenhum bem. Esta não foi apenas uma mensagem sobre espera, foi um chamado profético. Você foi convocado a parar de esperar passivamente e começar a transformar ativamente, a fazer do seu deserto uma fonte através da adoração, a cavar poços espirituais através da confiança. Volte aqui daqui a 7 dias. No 7º dia depois de hoje, retorne a este vídeo e escreva nos comentários o que aconteceu. Que manancial brotou no seu vale? Que chuva de bênçãos cobriu sua vida? Que provisão apareceu de onde você nem esperava? Porque eu profetizo, você vai ter testemunho. Durante esses 7 dias, carregue consigo o versículo central. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Declare isso ao acordar. Declare quando olhar para o deserto. Declare quando a dúvida vier. Porque esta palavra não é teoria, é promessa sobre sua vida. Lembre-se sempre, você não está condenado a morrer no deserto. Você foi chamado para transformá-lo em fonte. E o Senhor Deus dos exércitos, que é sol e escudo, que dá graça e glória, não vai reter nenhum bem de você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti e te dê força para transformar cada vale, que tu passes pelo deserto fazendo dele manancial, que tu vás de força em força e que nenhum bem seja sonegado de ti, porque andas retamente diante do Senhor. Vá em paz. Vá forte, vá transformando, porque sua força está em Deus, porque os caminhos estão no teu coração, porque tu fazes do vale de Baca um manancial. E por isso de bênçãos te cobre a primeira chuva, e muitas outras virão. Se este devocional falou com você, curta este vídeo, inscreva-se no canal Devoção de Luz, Fonte de Fé, e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra. E lembre-se, o link do chat com Jesus está logo abaixo.